Olá, seja bem-vindo de volta ao curso de Direito Aplicado. Neste último capítulo, vamos estudar dois dos assuntos mais modernos do direito atual que pode ser muito aplicado para vocês. É o compliance e a LGBT, Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar primeiro de compliance. O que é compliance? Vamos lá, o termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que significa agir de acordo, ou seja, estar de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido, ou seja, estar em compliance, estar em acordo, é estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos. E historicamente, de onde surgiu o compliance? Vamos lá analisar a história do compliance no Brasil. O compliance surgiu principalmente após diversos escândalos de corrupção que ocorreram no nosso país. Então vamos pensar ali. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, fala sobre as punições sofridas pelos agentes públicos em atos de improbidade administrativa, a lei de acesso à informação, o agravamento das penas nos crimes de lavagem de dinheiro, todos são exemplos de normas que contribuem no combate à corrupção. Na sequência, em 2013, a Lei 12.846, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Essa lei anticorrupção trouxe à tona após todos os escândalos de corrupção que a gente viu no nosso país. Principais pontos da lei anticorrupção: a responsabilidade objetiva. A gente já ouviu falar disso lá nos outros capítulos. Por meio da responsabilidade objetiva, as empresas podem ser punidas por atos de corrupção, independentemente de culpa, bastando a comprovação de que tais atos tenham sido praticados em seu interesse ou benefício, ou seja, provou que a empresa foi beneficiada por algum ato de corrupção, a responsabilidade é objetivamente aplicada a essa. Pena e multa de valor alto. A multa para os casos de corrupção é alta, podendo inclusive levar uma empresa à falência. O valor pode chegar a 20% do faturamento bruto anual. Se não for possível fazer esse fracionamento, a pena passa a ser de 6 mil a 60 milhões de reais, dependendo do tamanho e do valor da empresa. Outra novidade que a gente ouviu muito falar recentemente é o que a gente chama de acordo de leniência, que é a ideia das delações premiadas, que povoam os noticiários na atualidade. A gente está cansado de ouvir falar de acordo de leniência, acordo de delação premiada. Ou seja, uma empresa pode colaborar nas investigações de um processo e criar e ter benefícios em função disso para uma redução do valor daquela multa que estava aplicada na lei. Esse tipo de acordo pode ser concedido pela autoridade máxima da entidade pública responsável, desde que a colaboração resulte na identificação de outros culpados, bem como na obtenção de documentos e informações que comprovem a infração. Qual que é a abrangência dessa lei? Vamos entender aqui. A lei de corrupção abrange todas as esferas da administração pública, municipal, estadual, federal, empresas públicas, órgãos e entidades, todas elas ligadas aos casos, às entidades públicas nacionais. Não tem fronteira, ou seja, a norma pode valer para empresas brasileiras que atuem no exterior e em qualquer país, assim como naqueles que possuem uma lei similar, ok? Aí veio o decreto 8.420 de 2015, que regulamentou a lei anticorrupção, ou seja, trouxe alguns outros detalhes e regulamentou a lei que foi criada em 2013. Entre elas, determina as bases para a criação dos programas de integridade nas empresas. E o que é esse programa de integridade? De maneira abrangente, o decreto instituiu que as empresas, ao implementar um programa de compliance, estabelecem códigos de conduta ética, políticas e procedimentos de integridade. Eles devem ser estendidos a todos os integrantes da empresa, desde a alta administração até o colaborador mais simples, independente do cargo que ele exerça. Então, o decreto 8.420, que regulamenta a lei de corrupção, trouxe já a possibilidade das empresas que tiverem esse sistema de compliance dentro da sua empresa terem uma redução de pena, porque podem provar que já tinham essa prática.
Atualmente é obrigatório possuir um programa de compliance para poder contratar com órgãos públicos em determinados locais, como acontece no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Não se participa de uma licitação se sua empresa não tiver um regramento de compliance no estado do Rio de Janeiro ou no Distrito Federal. Importante, a lei anticorrupção não torna obrigatório o compliance, mas o que pode fazer é exatamente proibir que a sua empresa participe de algumas contratações ou até participe de licitações. O que está se criando no mundo corporativo hoje é que nenhuma empresa grande contrata uma empresa média que não tenha compliance. Isso vai acabar virando uma espécie de ISO 9000. A empresa grande contrata a média desde que ela tenha compliance. E a empresa média vai contratar a empresa pequena desde que esta também tenha compliance. E assim essa empresa pequena, a média, a grande vai contratar um escritório de advocacia só se eles tiverem um sistema de compliance. Então, hoje, o compliance faz parte da vida moderna. Alguns estados adotam o programa de compliance obrigatório, que eu acabei de falar, com relação à empresa celebrar determinados tipos de contrato com a administração pública. 2 exemplos, Lei 7.753 de 2017 no Rio de Janeiro e a Lei 6.112 de 2018 no Distrito Federal, que usam o termo programa de integridade, mas não deixa de ser compliance. Quais são os principais benefícios da sua empresa, da sua entidade ter um programa de compliance? Vamos lá. Melhora na imagem da empresa. É sempre bonito a gente ver uma empresa que participa e que tem um programa de compliance. Isso pode ser usado até no marketing da sua empresa. Outro ponto, melhora a satisfação dos funcionários. Todos os funcionários ficam contentes de participar de uma empresa e trabalhar numa empresa onde não há corrupção. Melhora na produtividade. Funcionário feliz, funcionário que produz mais. Melhora a retenção e a atração de talentos. Ou seja, todo mundo quer trabalhar na tua empresa porque tem um programa de compliance. Facilidade na captação de recursos. Hoje os bancos, quando você vai fazer um grande empréstimo, até o BNDES exige que você tenha um programa de compliance. Menos riscos jurídicos e financeiros. Tudo isso são os benefícios que você pode ter. Encerramos agora mais um vídeo do Compliance e Lei Geral de Proteção de Dados. Aguardo você no próximo vídeo. Continuando no nosso curso de Compliance e Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou mostrar para vocês agora quais são os 9 pilares para você implementar um sistema de compliance na sua empresa. Esses pilares foi desenvolvido pela Legal Ethics Compliance, a empresa LEC, empresa brasileira focada na divulgação e promoção do conhecimento e em compliance, e elencou esses 9 pilares. O primeiro, suporte, direção da empresa. Sempre tem que haver o aval explícito de todos os diretores da alta cúpula da empresa e dar esse apoio incondicional. Os executivos têm que dar o apoio para que todos apliquem, para que todos possam utilizar o compliance. Segundo, avaliação de risco. Tem que haver uma avaliação profunda dos riscos e impactos negativos que atingem um objetivo. E uma das bases do sucesso do programa, uma vez que o código de conduta, as políticas e os esforços de monitoramento deverão ser construídos com base nos riscos que forem identificados como relevantes durante a sua análise. O terceiro pilar é o código de conduta e políticas de compliance. Essa documentação serve como formalização inicial daquilo que é a postura da empresa em relação aos diversos assuntos relacionados às suas práticas de negócio e servirá como uma bússola que guiará, em conjunto com as ações e exemplos da alta administração, evidenciando o compromisso da empresa com o programa de compliance. O quarto pilar são os controles internos, mecanismos geralmente formalizados por escrito nas políticas e procedimentos da empresa, que além de minimizar riscos operacionais e de compliance, asseguram que os livros e registros contábeis e financeiros reflitam completa e precisamente os negócios da operação da empresa. O quinto pilar, treinamento e comunicação. Cada funcionário deve ser treinado, desde o chão da fábrica até os altos executivos devem ser treinados e devem ser comunicados com relação ao programa do compliance, e isso é importantíssimo para o sucesso desse programa. O sexto pilar, um canal de denúncias.
Deve haver na sua empresa um canal de comunicação onde os funcionários, parceiros podem fazer uma denúncia anônima sem sofrer retaliação, sem sofrer nenhum tipo de preconceito. Esse é um dos pilares também do compliance. Sétimo, investigações internas. Você tem uma denúncia, como que você vai tratar essa denúncia? Deve possuir um processo interno, permitindo investigações para atender prontamente. Isso está mostrando que eu recebi a denúncia e vou fazer alguma coisa com essa denúncia. Você tem que ter esse programa de investigações internas. Oitavo, diligência adequada, também conhecida como due diligence. Ou seja, para entender de forma abrangente a estrutura societária e situação financeira do terceiro, bem como levantar históricos de potenciais agentes, outros parceiros comerciantes, de forma a verificar se esses têm históricos de prática comerciais, antiéticas, ou que de forma poderá expor a empresa em um negócio inaceitável ou envolva riscos. Quando a gente fala isso, uma grande empresa, quando vai contratar outra em um contrato muito volumoso, ela faz uma due diligence nessa empresa e verifica se essa empresa tem sinais que vão contrários ao seu programa de compliance. E o nono e último pilar, auditoria e monitoramento. A robustez do programa de compliance se mede pela sua efetividade e para saber se o programa está caminhando na direção correta. É necessário implementar um processo de avaliação constante chamado monitoramento, bem como auditorias regulares que visam identificar se os diversos pilares do programa estão funcionando conforme planejado. Esses são os 9 pilares, você pode sempre pensar neles quando for implementar um sistema de compliance. E o compliance na área da saúde, onde que isso está sendo aplicado hoje em dia? O Acordo Setorial de Ética e Saúde, que regulamenta desde práticas técnicas até práticas costumeiras como remuneração por palestras, patrocínios de eventos e comissões de brinde, entre outros. Esse foi o primeiro grande compliance na área da saúde, que foi realizado por essa iniciativa da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Implantes, que é a ABRAID, Instituto Ethos, e ali a gente tem um link onde você pode dar uma olhada nesse programa de compliance. Como a gente muito bem sabe, existia muita propaganda e muita informação sobre as máfias das próteses. Em função disso, eles criaram esse acordo setorial de ética e saúde. Compliance na área da saúde, a gente pode notar o seguinte: é aplicado aos profissionais na área num grande programa de conscientização e comprometido, poderia ter inclusive reflexos econômicos. Isso é muito importante. Se a gente olhar a Organização Mundial da Saúde, de 20% a 40% dos gastos em saúde é desperdiçado com ineficiência. Esse gasto envolve, além de tratamentos desnecessários e inerentes e ineficientes, investimento em equipamentos e produtos equivocados. De 20% a 40% do dinheiro é utilizado em serviços ineficientes. E aí a gente tem, desde 2010, entrou em vigor nos Estados Unidos o Ato de Atendimento Acessível, que passou a exigir a exigência de um programa de compliance para prestadores de serviço médico-hospitalar e empresas farmacêuticas, isso nos Estados Unidos. De acordo com a Organização Internacional de Saúde, o programa de compliance no setor de saúde tem 7 pilares, que são os seguintes: implementar políticas escritas de conformidade, procedimentos e padrões de conduta. Designar um compliance officer, ou seja, um comitê de compliance que são responsáveis pelo monitoramento. Conduzir treinamento e educação eficazes sobre políticas de conformidade, procedimentos e padrões de conduta. Desenvolver linha de comunicação eficaz e permitir mecanismos de denúncia anônima. Realizar monitoramento interno e auditorias periódicas. Reforçar os padrões de conduta para os funcionários por meio de diretrizes disciplinares bem divulgadas. Responder prontamente à detecção de ofensas e desenvolver planos de ação corretiva. Eu vou deixar aqui para vocês também um exemplo de compliance na área da saúde, que está aberto na internet. A Rede de Hospital de Saúde Santa Marcelina, que é uma organização sem fins lucrativos, uma entidade filantrópica, ela tem e já criou a prática de compliance. Vocês podem entrar aqui na internet, tá? Ela explica, inclusive nesse site, no link, você pode ter acesso e pode dar uma olhada como funciona o programa de compliance num hospital. Encerramos agora o segundo vídeo
do curso de Compliance e LGPD. No próximo vídeo você saberá um pouco mais sobre LGPD. Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso curso de Compliance e LGPD. Neste último vídeo vamos falar sobre LGPD. O que é LGPD que todo mundo está falando ultimamente e que assusta? Nada mais é do que a Lei Geral de Proteção de Dados. E para que criar uma lei para proteger dados? Então vamos lá. O que são esses dados que a legislação fala? A lei específica para proteção de dados. Para quê? O que a área da saúde tem a ver com isso? Vamos lá então. Hoje é considerado o nosso maior bem, ou considerado o petróleo moderno, os dados. Ou seja, o patrimônio com maior valor, o recurso com maior valor hoje, considerado no mundo inteiro, são os dados. E o que são esses dados? Que é o novo petróleo. Nada mais é do que essas informações. Mineração sem regra, ou seja, quando você busca informações, ou as pessoas têm acesso, as empresas têm acesso às suas informações, quando você faz o seu cadastro no Facebook, quando você faz o seu cadastro no Instagram, no LinkedIn, no Google, você coloca ali seus dados, quantos anos você tem, qual o seu emprego, qual a sua taxa de consumo, e toda essa informação está interligada. E isso está todo mundo buscando para identificar quem você é e poder enviar para você o produto ou o consumo que mais te interesse. Vou dar um exemplo. Se você é ligado ao meio de mergulho aquático, você é uma pessoa que pratica mergulho e costuma ir sempre em Ilhabela ali mergulhar, se você entrar no Google e colocar lula, ele vai aparecer para você uma série de informações sobre as lulas que tem na Ilhabela. Por quê? Porque ele sabe aquelas informações de você. Agora, se você está ligado a um partido político, se você colocar Lula, vai aparecer o ex-presidente, vai aparecer informações do ex-presidente. Então, esses dados são importantes para que essas ferramentas virtuais levem a você a informação que esteja melhor adequada ao que você quer. E isso gera um consumo mais produtivo. Isso gerou também uma série de minerações sem regras. Começaram a buscar informações de qualquer maneira, invasão de site, invasão de banco de dados. A gente ouviu falar ali que aquela empresa de videogames a Sony teve o banco de dados invadido. Então assim por diante começou essa mineração sem regras. E começou a haver o grande debate sobre a minha privacidade. Eu tive um grande amigo que não utilizava smartphone porque ele acreditava que o governo estava controlando os passos dele porque ele não queria ter a privacidade dele invadida. Isso gerou um debate que forçou a criação da legislação. E aí, o grande escândalo em 2018 que trouxe tudo isso à tona, conhecido como Cambridge Analytica, onde o Facebook, se você procurar no G1, você vai encontrar lá. O Facebook teve um aplicativo que utilizou todas as informações para meios políticos e de campanha eleitoral. Então esse foi um escândalo que trouxe grande preocupação no mercado inteiro. O Facebook inclusive perdeu muito dinheiro nesse dia porque as ações dela caiu muito. Então foi um escândalo que levou, em 25 de maio de 2018, a União Europeia a criar a Lei Geral de Proteção de Dados, que lá chama GDPR, General Data Protection Regulation, que é a legislação europeia de proteção de banco de dados. E em 14 de agosto de 2018, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, surgiu aqui, a Lei 13.709, surgiu recentemente. O importante essa lei surgiu em 2018 e ela deu um vacatio legis, como a gente viu nas outras aulas, para ter início. Ela vai ter início em 2020. Então todas as empresas devem estar preparadas para o tratamento dos seus bancos de dados e proteção desses bancos de dados para que ninguém possa invadir e roubar dali alguns dados. Qual que é o objetivo dessa lei? É basicamente normatizar e uniformizar as regras de como coletar, como armazenar e como tratar esses dados. Ou seja, eu posso pegar os seus dados aqui e utilizar da maneira que eu quiser, ou vender para uma empresa de construção de apartamentos que vai te ligar e atormentar você para vender um apartamento. Essa legislação traz toda essa normatização e uniformização, tá? E o que é tratamento de dados que a gente acabou de falar? É toda operação realizada sobre os dados pessoais de uma pessoa.
coleta, produção, recepção, acesso e reprodução. Qualquer tratamento deve ser registrado e classificado. Dados pessoais. E o que são dados pessoais? Qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Tá? Isso são os dados pessoais. E a gente tem também o que a gente chama, e você fique atento a isso na área da saúde, dados sensíveis, que são aqueles dados que podem ser rastreados através de um indivíduo e que, se divulgados, podem resultar em danos. Ou seja, um dado sensível relativo a alguém que você divulga, como por exemplo, raça, etnia, convicção religiosa, opinião política, isso são considerados dados políticos e tem que ser tratado de forma muito cuidadosa. Então a gente tem os dois tipos que vai diferenciar dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Fundamentos da proteção da lei: respeito à privacidade, que a gente falou lá atrás, autodeterminação informativa, liberdade de expressão de informação, de comunicação e opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, livre iniciativa, direitos humanos e assim por diante. Isso, depois, com calma, leia no material, estão todos os artigos. Onde se aplica essa lei? A lei se aplica a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica, independente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Isso protege você, como por exemplo o Facebook, que é uma empresa estrangeira. Ela tem que seguir essa lei. A atividade de tratamento tem o objetivo o fornecimento de bens ou serviço. Objeto do tratamento tenha sido coletado no território nacional. Considera-se coletado no território nacional dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Então, muito atento a tudo isso. São 10 bases legais do processamento válido de dados. Primeiro deles, tem que haver o consentimento. Você tem que dar o consentimento para que seus dados sejam tratados. Tem que seguir o cumprimento da obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Administração pública para tratamento de dados necessários a políticas públicas. Realização de estudos por órgãos de pesquisas. Quando necessário, execução de contrato. Exercício regular de direitos em processo judicial. Pode haver exceção para buscarem seus dados. Proteção da vida e incolumidade física de titular ou terceiro. Tutela à saúde. Interesses legítimos e proteção do crédito. Aí a gente tem algumas finalidades: adequação, necessidade, livre acesso, que vocês podem, a título de informação, se aprofundarem um pouco mais nessa área, tá? Qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não descriminalização, responsabilização e prestação de contas. Riscos e penalidades. A lei prevê uma série de prejuízos, de multas, além do próprio prejuízo à imagem. O Facebook, no dia que aconteceu o escândalo, perdeu mais de 30% do seu patrimônio com a queda do valor das suas ações. Multa de até 2%, quer dizer, de até 50 milhões de reais, e ressarcimento de danos. Se você se sentir abalado pela utilização errada, esse dano pode ser usado. E a Lei Geral de Proteção de Dados na Saúde? Hospitais, médicos, centros diagnósticos, planos de seguro de saúde e demais empresas profissionais da área, o tratamento de dados pessoais, desde que referida a empresa ou pessoas consigam se enquadrar no tratamento das bases legais do artigo 7º. Ou seja, a gente tem aqui as 10 bases também para a utilização da Lei Geral de Proteção de Dados para pacientes. Consentimento sempre, cumprimento da obrigação geral, execução de contrato, exercício de direito de processo judicial, proteção à vida, tutela à saúde e proteção de crédito. Principais impactos da legislação na área de saúde. A gente tem que lembrar que os prontuários eletrônicos, tá? São dados de pacientes que devem ser usados apenas com autorização expressa de seus proprietários. Direito à restrição à informação. No caso de healthcare, por exemplo, os pacientes terão direito de saber para que, quando e por que seus dados foram utilizados e poderão restringir o direito de acesso a ele. Sensibilidade. A gente tem que pensar que, de repente, o acesso à informação é importante para determinar, em função de algum paciente, o histórico dele e se essa doença que foi adquirida pode ter vindo de algum ponto específico que pode virar algum problema maior. Hospedagem de dados de servidor estrangeiro, muito cuidado com isso. Hoje a gente tem as nuvens para hospedar e a gente tem que hospedar em nuvens
em que exista essa legislação para te proteger também. Software, formas de proteção, você que usa prontuário eletrônico nos hospitais, no seu consultório médico, tem que ficar atento a softwares que gerem essa proteção contra invasão e pessoas que vão extrair os dados. E a questão da autorização para inteligência artificial, que a gente hoje está ouvindo muito falar. Vou deixar aqui algumas dicas para vocês e vou encerrar. Como você se preparar para a Lei Geral de Proteção de Dados, sempre lembrando que o prazo é 2020. Encerramos aqui o nosso curso de Direito Aplicado. O nosso último vídeo, nossa última aula, tratou da Compliance e Lei Geral de Proteção de Dados. Estejam sempre atentos a tudo que foi dito, participem dos fóruns e estou à disposição para o que for necessário. Muito obrigado.